criançada, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante. Nós vamos falar sobre a Trindade, que é Deus, o Filho e o Espírito Santo. Os três são uma só pessoa. Na Bíblia existem várias definições sobre Deus. Por exemplo, eu vou ler aqui para vocês. Em Êxodo 3, no versículo 14, tá assim: Deus disse, eu sou quem sou. Então Deus simplesmente é. Não há nada e nenhuma palavra que possa definir ou limitar Deus. Ele é o nosso Pai Criador. Ele criou todas as coisas que há na terra, no mar e no ar, né? Ele fez a terra e tudo que nela há. E na Bíblia tem algumas dicas de como ele é. Deus é infinito, ele é eterno, isso significa que ele não foi criado por ninguém, ele sempre existiu e sempre irá existir. Até mesmo antes do mundo existir, Deus já existia, certo? Ele é uma pessoa, não é uma força ou uma energia que não se comunica, certo? Ele é uma pessoa que aprova o que é certo e ele quer se relacionar com a gente, certo? E ele também é espírito, como está em João 4:24. Ele não tem uma forma definida. Ele é totalmente puro e santo. Ele é totalmente bom e não existe nada de mal em Deus. A Bíblia nos diz também que Deus é perfeito, que Deus é verdadeiro, que Deus é reto e justo, que Deus é fiel, que Deus é único e principalmente, como está em 1 João 4, que Deus é amor. Como nosso Deus é maravilhoso, pois mesmo sendo tão grande, perfeito e poderoso, Ele se importa com cada um de nós e quer ter um relacionamento conosco, certo? Existem também 3 características de Deus. Ele é onisciente. O que significa isso? Ele sabe todas as coisas, certo? Ele conhece todos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Ele sabe quando a gente está triste, quando a gente está preocupado ou quando a gente está feliz, certo? E por isso a gente pode abrir o nosso coração em oração, certo? E Ele estará sempre pronto para nos ouvir e para nos ajudar. Deus também é onipresente. Ele está em todos os lugares. Não existe nenhum lugar no universo onde Ele não esteja. Não importa onde você está, Deus sempre estará lá com você. E Deus é onipotente. Ele pode todas as coisas. Ele é poderoso e não há limites para Deus. Não há nada impossível para Ele. Não há nada que Ele não seja capaz de fazer. Ele nos criou ainda dentro da barriga da nossa mãe e com todo o seu poder é capaz de fazer milagres na nossa vida. Esse é o Deus que nós servimos, que nos conhece, que está sempre perto da gente e que tem poder para nos salvar e nos proteger. Deus é maravilhoso e poderoso e por isso nós devemos amá-lo. Agora nós vamos falar de Jesus. Quem é Jesus? Jesus é o Filho e ele tem os mesmos atributos e o mesmo poder do Pai, certo? Jesus é o Deus Filho. Em João, capítulo 14, versículo 9, está escrito assim, ó: quem me vê, também vê o Pai. Isso é Jesus falando, hein? Então, todo o poder de Deus, Jesus também o tem. Em João, capítulo 10, versículo 30, está escrito assim: eu e o Pai somos um. O próprio Jesus nos ensinou, certo? Jesus é 100% Deus, mas é também 100% homem. Por quê? Porque ele nasceu de uma mulher que se chamava Maria, nasceu de uma mulher, assim como todos nós nascemos da nossa mamãe, certo? Ele foi bebê, ele foi criança como vocês
e ele se tornou adulto como nós. Ele é real e ele viveu aqui na terra como nós e também passou por alegrias e tristezas, por momentos fáceis e por momentos bem difíceis. Jesus é o Cristo, o Cordeiro de Deus. Por que ele é o Cordeiro de Deus? Porque ele morreu na cruz para nos libertar dos nossos pecados, certo? Ele morreu para nos salvar por amor a nós, para que tenhamos a vida eterna, para que um dia a gente pode estar lá no reino de Deus, junto com eles, certo? É por isso que nós dizemos que ele é o nosso único e suficiente Salvador, pois não existe outra maneira de chegar até Deus se não for aceitando e crendo no sacrifício de Jesus, conforme está em João, capítulo 14, versículo 6. Esse versículo é muito importante. Eu vou propor um desafio para vocês memorizarem esse versículo e ter ele sempre na boca para falar para todo mundo. Ele é a chave do cristianismo. O que é o cristianismo? Que a gente crê em Jesus, não é mesmo? Então Jesus, lá em João 14, versículo 6, diz assim, ó: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, por isso que a gente fala que ele é o nosso único e suficiente Salvador, certo? Então, depois que ele morreu na cruz, que ele foi crucificado, depois de 3 dias, ele ressuscitou. Isso quer dizer que todos os que creem em Jesus viverão eternamente com ele. Vocês creem em Jesus? Eu creio em Jesus. Então, se a gente crê nele, a gente pode ter a certeza que um dia nós vamos viver eternamente com ele lá no reino de Deus, certo? Porque em João, capítulo 11, versículo 25, também está escrito: eu sou a ressurreição, Jesus dizendo, hein? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Olha que grande esperança, crianças. Então, Jesus é o nosso Salvador. A gente jamais pode esquecer disso e ter a certeza que, como ele disse, assim como a gente crê nele, nós, ainda que morramos, nós viveremos eternamente com ele, certo? Então, depois que ele ressuscitou, ele ainda ficou aqui na terra uns 40 dias, instruindo os seus discípulos a pregar o evangelho em todo o mundo. E depois disso, ele voltou para o céu com a promessa de que voltará para nos buscar. Então essa é a nossa grande esperança, pois Jesus disse que ele iria preparar um lindo lugar para nós lá no céu. Agora nós vamos falar do Espírito Santo. Em João, capítulo 14, versículos 16 e 17, está escrito assim, Jesus falando: eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito, porque não o pode ver, nem conhecer. Mas vocês o conhecem, porque ele está com vocês e viverá em vocês. O Espírito Santo é o Consolador, o amigo prometido, que é Deus e está perto de nós. Então a gente viu que quando Jesus subiu para o céu, ele disse que voltaria para nos buscar. Aí o que aconteceu? Os discípulos ficaram tristes e preocupados, pois pensavam que ficariam sozinhos. Mas Jesus acalmou o coração deles e disse que Deus enviaria o Espírito Santo, um amigo presente que está em todo momento atuando em nossas vidas, nos guiando e nos ajudando a ser cada vez mais parecidos com Jesus. Um amigo pessoal que também nos ama, nos consola, ouve o nosso choro e enxuga as nossas lágrimas. Ele quer morar dentro do nosso coração e deseja estar conosco todos os dias,
para que nunca fiquemos sozinhos. E isso só é possível através do plano perfeito da salvação, através da graça de Jesus, do amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Você já deve provavelmente ter ouvido esta frase no final de um culto, mas na verdade essa frase é um versículo da Bíblia que está lá em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14. Nesse versículo, a gente vê o papel de cada uma das pessoas da Trindade. Primeiro fala da graça de Jesus, que nos lembra de nossos pecados e nos dá acesso a Deus. Depois o versículo nos lembra do amor de Deus, que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para nos salvar. E para finalizar, o versículo fala do papel do Espírito Santo, que é a comunhão. Deus, em seu infinito amor, planejou nos resgatar e nos salvar. Jesus, na sua infinita graça, se entregou como sacrifício e nos reconciliou com o Pai. E é através do Espírito Santo que temos comunhão com Deus, e assim podemos nos relacionar, conviver e conversar com Ele. Depois de tudo isso que eu expliquei para vocês, agora eu vou demonstrar para vocês entenderem perfeitamente sobre a Trindade, certo? Que significa que Deus é 3 pessoas em um só. Parece um pouco assim complicado de entender, aliás, é um mistério do qual a nossa mente humana não tem capacidade de entender totalmente. Mas agora, demonstrando aqui com essa experiência, vocês vão entender facinho. Então vamos imaginar que dentro desta jarra que tem a água, seja Deus, certo? E eu vou dividir essa água nos 3 copos e nós vamos entender rapidinho, quer ver? Então aqui é o Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então vocês perceberam o que aconteceu? Aqui tem água e aqui também tem água. Então, mesmo a gente dividindo a água em 3 partes iguais, ela continua sendo a mesma água, representando aqui Deus, Jesus e o Espírito Santo. Agora, nós vamos devolver as águas que estão nos copos na jarra e nós vamos ver o que vai acontecer. A água que representou Deus, a água que representou o Filho e a água que representou o Espírito Santo. Agora eu quero que vocês me respondam. Tem alguma diferença entre as águas da jarra e as águas que estavam no copo? Não tem, não é mesmo? Onde começa uma e onde termina a outra? Quem é quem? A gente não consegue. Então isso é para a gente poder entender que Deus, o Filho e o Espírito Santo são uma só pessoa, certo? Da mesma forma, Deus é 3 em 1. O Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo. E os 3 são dignos do nosso amor, do nosso louvor, da nossa adoração. E agora eu vou citar para vocês um versículo que está na Bíblia para a gente memorizar, certo? Que está em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14, que diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Amém. Oi, crianças, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, estejam se cuidando, ficando em casa,
para que logo a gente possa voltar no nosso culto infantil. E eu tô morrendo de saudade de vocês. Eu espero que vocês também estejam com saudades dos nossos encontros aos domingos, do nosso culto infantil, dos amiguinhos da igreja. E eu tô aqui para falar que eu tô com saudades, desejar um feliz Dia das Crianças para vocês e que Papai do Céu cuide de todo mundo, tá bom? E vamos fazer uma oração nesse momento. Vamos fechar os olhinhos para a gente falar com Deus? Pai querido, Pai amado, eu te peço que abençoe todas as crianças que estão ouvindo esse áudio, Pai, esse vídeo, Pai. Cuide delas, abençoe, guarde, proteja, sustente todas as crianças, ó Pai. Cuide dos seus amiguinhos, para que todos possam ficar bem. Em breve possam voltar a brincar, ir para a escola, para a igreja, ó Pai. Obrigado, Pai, por cuidar de todas elas. Em nome de seu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor.